O Brasil Justiça desta semana vai abordar o novo Código Florestal, o primeiro curso internacional judicial de atualização em direito ambiental e agrário, que aconteceu de 27 a 29 de agosto em Belém, e ainda a formação dos juízes. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eládio Lecei. Magistrado há mais de 30 anos, na Escola Nacional da Magistratura, ocupa o cargo de secretário-geral. Doutor Eládio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MP O Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui representando a Escola Nacional. Quais são as principais inovações que a legislação ambiental trouxe ao novo Código Florestal? Realmente, como a imprensa tem noticiado, muitas alterações aconteceram pela nova legislação conhecida como o novo Código Florestal. São inovações que buscavam adequar a realidade as situações como desmatamento que já vinham ocorrendo e buscando regularizar esses desmatamentos. Houve uma série de mudanças, na verdade, com relação à legislação. Então, houve algumas alterações, na realidade, nos representam algum retrocesso. Não podem ser festejadas, digamos assim, por aqueles que se preocupam com a proteção ambiental, como certa redução na proteção das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Também algumas questões relacionadas com o desmatamento. Os desmatamentos deixarão de ser punidos? Pois é, muitos comentam que teria havido, que juridicamente se chama de anistia, seria, digamos, um perdão, né? Ou seja, se estariam sendo deixados de ser punidos crimes que aconteceram contra florestas. Na realidade, o que a lei nova trouxe foi não a não punição, e sim a obrigação dos proprietários e possuidores de imóveis em que aconteceram desmatamentos, mas somente desmatamentos envolvendo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, somente com relação a 3 crimes da lei dos crimes contra o meio ambiente, que são os artigos 38, 39 e 48 da mesma lei, ou seja, danos a florestas de preservação permanente, seja através de corte, seja através de outras condutas, e pedir a regeneração de vegetação desmatada, mas somente nessas áreas. As infrações causadas pelos danos às florestas não serão mais punidos? Bem, é o seguinte, Renata, na verdade, pelo sistema jurídico brasileiro, isso é para qualquer situação, não é só para a questão ambiental, né? Nós temos 3 esferas de responsabilidade, como se diz. Então, por exemplo, um dano consistente em derrubar árvores de floresta de preservação permanente. Ele terá punição administrativa, com umas sanções peculiares, terá a obrigação de reparar o dano, que nós poderíamos dizer, a grosso modo, não é uma sanção, porque é apenas uma obrigação de reparar aquilo que derrubou, que se chama sanção civil, a grosso modo, e tem a sanção penal, que é mais severa, pode chegar até uma pena de prisão. Então, com relação às infrações administrativas consistentes em desmatamentos, a lei permite que haja essa regularização ambiental, ou seja, um programa que venha a dar regras de como deverá ser, entre aspas, recomposta aquela vegetação, no caso, florestas desmatadas. A pessoa aderindo a esse compromisso, a esse plano de recuperação, ele vai firmar um termo de compromisso, e então o que a lei previu foi assim: com relação àqueles 3 fatos que eu já referi, aqueles 3 artigos da lei, enquanto a lei estiver publicada e ainda não estiver sido editadas regras pelo governo, porque a lei do novo Código Florestal determina que hajam regras gerais pela União
e depois regras específicas, conforme cada região, pelos estados e o Distrito Federal. Enquanto isso não acontecer, eles não poderão ser autuados por infrações administrativas. Só que, com relação às infrações em que já tivessem sido autuadas, essas ficarão válidas. Depois que ele aderir ao termo, se suspende a possibilidade de punição administrativa e, para os casos em que eles já pagaram as multas, essas multas são convertidas em benefícios para a natureza e para recuperar alguma outra área. Isso é para a parte administrativa. Agora, o mesmo fato pode constituir crime, e aí tem pena de prisão. Para esses casos já é diferente. Na verdade, isso só vai atingir os desmatamentos acontecidos até 22 de julho de 2008. Então, isso significa que os desmatamentos que acontecerem de 2008 para cá, seja antes, seja depois do novo Código Florestal, serão punidos igualmente. São crimes que devem ser punidos. Esses anteriores, para aquelas 3 situações que eu já referi, então eles poderão também aderir a esses termos de compromisso e aí poderão ser beneficiados com a suspensão do processo e até a extinção da punibilidade, que juridicamente significa ele não ser punido, ele ser perdoado, mas ele precisa fazer a recomposição. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eládio Lecei, vai falar do primeiro curso internacional judicial de atualização em Direito Ambiental e Agrário, que aconteceu de 27 a 29 de agosto em Belém. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 7 de outubro as inscrições para o curso Humanismo em 9 lições, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e a PUC-Rio. A capacitação vai ocorrer de 8 a 12 de dezembro no auditório da SMEC em Fortaleza. 30 vagas são disponíveis. Os interessados podem se inscrever no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa DMB o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o novo Código Florestal. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eládio Lecei, vai falar do primeiro curso internacional judicial de atualização em Direito Ambiental e Agrário, que aconteceu de 27 a 29 de agosto em Belém. Doutor Eládio, no fim do mês de agosto, a Escola Nacional da Magistratura, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, realizou o primeiro curso de Direito Ambiental e Agrário. O senhor foi um dos coordenadores dessa capacitação. Explica pra gente qual foi o objetivo e quem pôde participar. Então, inicialmente é bom destacar que esse curso ele foi feito por uma solicitação do próprio Tribunal de Justiça do Pará, porque a nova administração desse tribunal está intentando de criar várias especializadas em matéria de direito ambiental e agrário. E então, em razão disso, dada a necessidade de formar, orientar, atualizar os magistrados para esse tema, muitos deles deverão trabalhar nessas novas varas, houve a necessidade e o pedido da nossa escola coordenar um curso. Então, esse curso, ele teve como objetivo fazer uma atualização, na verdade para muitos era até uma introdução, porque lamentavelmente muitos magistrados, muitas pessoas que são bacharéis de direito não tiveram oportunidade sequer de ter no currículo de suas faculdades o direito ambiental. Então sempre há uma deficiência dos operadores do direito nesse aspecto. Então foi realmente um curso visando atualizá-lo sobre a legislação ambiental vigente, com destaque para legislações novas.
Quais foram os temas destacados? Bem, os temas destacados foram que, inicialmente, algumas palestras de expositores, especialistas internacionais sobre direito ambiental, no sentido de que os magistrados, na verdade o nosso público-alvo, ele foi tanto magistrados quanto outros operadores do direito. Nós tivemos, na parte da manhã dos 2 dias, em que ocorreram o curso, além do primeiro que teve uma conferência magna de abertura, que tratou da proteção jurídica do ambiente na Amazônia. Nós tivemos, então, na parte da manhã dos 2 dias, o que nós denominamos de plenária aberta ao público em geral, tanto a agentes do Ministério Público, advogados públicos e privados e até estudantes de direito. Então, nós tivemos uma noção geral dos princípios de direito ambiental na Europa e nas Américas, dando uma introdução, então, para os juízes e demais operadores nesse aspecto. Tivemos também um painel muito importante tratando da função do juiz frente ao meio ambiente, em que expuseram o presidente da Suprema Corte da Argentina, Ricardo Lorenzetti, que é um grande doutrinador em direito ambiental, e o ministro Antônio Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que também é considerado um dos maiores juristas em matéria ambiental, sendo até hoje o presidente da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza, que é sediada em Bonn, que é a maior organização não governamental que se preocupa com o meio ambiente. Tivemos também painéis com especialistas sobre temas ligados tanto ao direito ambiental quanto ao direito agrário. Tratamos de recuperação ambiental, do problema muito sério que nós temos no país, principalmente na Amazônia, da chamada grilagem, problemas de registros, que não se consegue muitas vezes saber a realidade das propriedades na Amazônia, por exemplo. E o novo Código Florestal trouxe essa obrigação de fazer um cadastro ambiental de todas as propriedades situadas em bens com valores ambientais, em imóveis com tais valores. E tivemos também, aí na parte da tarde, oficinas específicas dedicadas às carreiras jurídicas. 2 oficinas para magistrados exclusivamente, e outras 2 oficinas, eram simultâneas então, para agentes do Ministério Público, advogados públicos e órgãos ambientais. Uma oficina foi sobre o novo Código Florestal e a outra sobre a Lei Complementar 140, que trouxe também muitas regras sobre competência, tanto administrativa quanto judicial, em matéria ambiental. O senhor acha que o Poder Judiciário precisa adotar uma postura ativa, inteligente e determinada diante das questões ambientais? Seguramente. Na verdade, o Judiciário, pela própria Constituição, como ele é membro integrante do poder público, a própria Constituição da República determina que o poder público tem o dever de preservar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então o Judiciário tem também esse compromisso legal e constitucional de proteção do meio ambiente. Como ocorreram as oficinas realizadas durante o evento? As oficinas foram bastante dinâmicas e práticas. Nós trouxemos temas bastante polêmicos, porque a nova legislação trouxe dificuldades, né? Como, por exemplo, só para dar um exemplo, se nós vamos aplicar estas determinações de suspender a punição dos crimes para os fatos que ainda não têm regras, decretos pelos estados. E na realidade, os juízes entenderam que se tratava de mera expectativa de direito, que os processos têm que continuar e as pessoas serem punidas, se for o caso. As oficinas trouxeram facilitadores especialistas em temas polêmicos, se proporcionou um amplo debate entre os magistrados e conclusões articuladas que nós vamos publicar pelo site da MB, da INM e por revistas especializadas. Para o senhor, qual é o papel do Poder Judiciário na conservação do meio ambiente na América Latina?
Latina? O papel do judiciário na América Latina é extremamente importante porque nós temos uma riqueza, uma biodiversidade muito significativa em toda a América Latina, e o judiciário, assim como o Ministério Público, também tem o seu papel de propor ações para proteger o meio ambiente. O judiciário tem que dar a resposta se atualizando e dando decisões que realmente possam significar uma melhoria da qualidade ambiental. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eládio Lecei, vai falar sobre a formação dos juízes. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz na Paraíba, como em todo o Brasil, é ser um servidor público qualificado, bem remunerado e com imensas responsabilidades de bem servir o povo, procurando a cada dia se superar para atender a população. Em parceria com a Escola Nacional da Magistratura da Paraíba e com o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná, a Escola Nacional da Magistratura oferece 50 vagas para o 5º curso de Jurisdição e Psicanálise, que vai ocorrer de 5 a 7 de novembro na Escola Superior da Magistratura da Paraíba. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de outubro no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o novo Código Florestal e o primeiro curso internacional judicial de atualização em direito ambiental e agrário. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eládio Lecei, vai falar sobre a formação dos juízes. Doutor Eládio, qual é a melhor forma para ingressar na magistratura? Por eleição, como ocorre em alguns países, como Estados Unidos, por nomeação pelo Poder Executivo, como acontece no Supremo Tribunal Federal, ou concurso público, como ocorre no Brasil na maioria dos casos? Realmente, Renata, existem várias formas de ingresso na magistratura, sempre se discute qual seria a melhor. Me parece que na nossa realidade brasileira, da América Latina e quem sabe até no mundo em geral, né? A melhor forma seria ainda a tradicional que nós temos aqui no Brasil, que é o ingresso através de concurso público. Por quê? Porque isso revela, em primeiro lugar, a aferição de conhecimento, de pessoas que se preparam duramente, arduamente, para uma tarefa tão difícil que exige o conhecimento muito amplo em matéria de direito. E também isso traz uma garantia para o magistrado, independência, ele não fica na dependência de dever favores, seja para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, enfim, seja também através da própria eleição. Nos parece que à primeira vista seria algo um tanto democrático, mas na realidade acho que para a nossa situação brasileira, não se adequaria um magistrado ter que fazer campanha política e com algumas consequências que dali podem advir. Então, nos parece que a questão seria resolvida como nós estamos hoje, através de um concurso público. A maioria dos juízes ingressa na magistratura muito jovem. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara quer alterar a idade mínima de 30 anos e determinar que a prática jurídica deve corresponder ao exercício da advocacia para as carreiras da magistratura e do Ministério Público. O senhor concorda com essa alteração? Realmente, no Brasil, o magistrado se faz muito jovem. E por vezes até pode parecer extremamente jovem. Nós temos casos de juízes e juízas que ingressaram na profissão com 21 anos de idade. Isso acontece também em muitos países europeus, na França, na Espanha, modelos que o Brasil tem seguido. E o que eu tenho verificado? Eu trabalho muito também com a formação dos novos e dos atuais juízes. Verificamos que a grande maioria deles, eles se dedica apenas a estudar
muitas vezes bancado com dificuldades materiais por seus familiares, se preparando para um concurso que é muito difícil. Então, o jovem juiz vem com um cabedal de conhecimento muito expressivo, e isso é bom, não há dúvida, ele tem grande conhecimento técnico, mas também, de outro lado, lhe falta a experiência da vida vivida. Ele nem tem oportunidade de viver uma outra vida que não seja a de estudar e se preparar. Então, talvez o caminho, não digo que seja talvez limitar a idade, como existe essa proposta, porque isso também poderia ferir os direitos, né, afinal, de igualdade das pessoas, né? Mas talvez a solução que nós encontremos aqui no Brasil seja uma fórmula híbrida. Na verdade, nem todos os juízes ingressam através de concurso público. A grande maioria deles ingressa, mas nos tribunais superiores, tribunais de justiça, tribunais regionais federais e no STJ, há uma parte que a gente chama quinta parte. Então, digamos, a cada 5 magistrados de carreira que fizeram um concurso, uma vaga é destinada para advogados, aí já serão advogados experientes, assim como membros do Ministério Público. Então, há uma certa oxigenação, digamos assim, trazendo pessoas de outras carreiras jurídicas. Na França, eles têm também um sistema de, no ingresso no juiz já de primeiro grau, também tem uma cota, assim, para pessoas com mais, se não me engano, de 35 anos e que tenham ou uma carreira de advogado ou uma carreira de professor jurídico. Então, me parece assim que o magistrado brasileiro, se fazendo muito jovem, precisa ser suprida essa falta de experiência da vida prática através das escolas. Então, as escolas deveriam proporcionar estágios para os juízes, eles pouco a pouco irem ingressando na magistratura. Há uma proposta interessante que está se discutindo no âmbito da Infam e das escolas de magistratura, inclusive na Escola Nacional da Magistratura, de que depois do candidato ser aprovado num concurso, naquelas provas jurídicas todas, ele ficar 480 horas num curso proporcionado pelas escolas, em que inicialmente ele teria aulas durante toda a semana, mas aulas destinadas à prática, à ética. O juiz precisa conhecer a realidade da profissão, a realidade, as consequências sociais dos seus julgamentos, para até o próprio desenvolvimento sustentável, né, de uma sociedade, e depois, então, ir se reduzindo. Ele fica alguns dias na escola e vai trabalhar na sua comarca. Aí, na semana seguinte, ele volta, trazendo os problemas que encontrou na sua jurisdição, e aí vai se debatendo e se solucionando essas questões. Depois, um pouco mais adiante, ele já fica quase que tempo integral na comarca, mas vai ter por EAD, à distância, também umas reflexões sobre o exercício. E me parece que isso poderá, talvez, suprir essa dificuldade. Qual é o papel das escolas da magistratura na formação continuada dos juízes? Bem, para aqueles que já são juízes, então as escolas de magistratura, até por disposição constitucional, elas devem realizar cursos de vitaliciamento, ou seja, o juiz vai ter um período de uma espécie de estágio, que só aí é que ele vai ser efetivado na função. Então, as escolas devem proporcionar cursos que os formem nesse sentido. E também, hoje, por disposição constitucional, o juiz, para ser promovido por merecimento, ele deve participar de cursos, são cursos mais curtos, onde eles, inclusive, realizam trabalhos, estudam casos, e aí terão pontos para serem promovidos. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Eugênio Terra, eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu escolhi ser magistrado por entender que é uma profissão que traz grande gratificação, que a gente pode prestar jurisdição colaborando com a sociedade. E uma dica que eu deixo para quem quer ser juiz: estude muito, se dedique bastante e olhe muito a realidade. Agradeço a desembargadora Eládio pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade e realmente penso que tratamos
temas tão importantes para a sociedade, para o judiciário, como a tutela do meio ambiente, essa legislação nova que tantas dificuldades, tanto trabalho vai trazer para os juízes e operadores do direito e a formação do juiz, que sempre é uma preocupação de todos nós. Obrigado a vocês. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.